como fazer para ter esse 9 nas suas mechas. É isso que a gente vai falar hoje. E para isso eu trouxe aqui para nos auxiliar, algumas mechinhas, onde a gente vai estar fazendo aqui daqui a pouco uma descoloração bem rápida para a gente entender. Trouxe também algumas cores para a gente poder colocar. Escolhi algumas cores na cartela. Escolhi o 88, que é um loiro pérola. O 713, que é um loiro mate. O 9001, que é um loiro claro. E o 67, que é um loiro escuro. Escolhi também o 63, que é um loiro dourado. Então, é o seguinte. Vamos fazer de conta que, eu não sei, já aconteceu muito comigo. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Mas, quantas e quantas vezes eu já descolori, há muito tempo atrás, descolori um cabelo e simplesmente escolhi uma cor e ia lá, pegava, sabe aqueles loiros que eu sempre fui apaixonada com loirão. Pegava um 989 e falava, eu quero essa cor nas minhas mechas. Mas eu nunca conseguia essa cor nas mechas. E eu me perguntava por quê? Por que eu escolhi a cor e essa cor não ficou? Como muitas vezes, muitas clientes em casa colorem o cabelo, vai lá, olha, chega na casa de cosméticos ou na farmácia, dá uma olhada naquela caixa, vê aquele loiro maravilhoso e fala, eu quero ele no meu cabelo. E aí quando coloca, eu já recebi várias ligações da cliente em desespero, porque o cabelo ficou laranja. Onde foi que ela errou? Onde foi que eu errei quando eu não consegui colocar a cor que eu escolhi no cabelo da minha cliente? Onde foi que você errou quando você escolheu um 10.1 e nunca chegou a esse 10.1? Olha o costume da máscara. Nunca chegou a esse 10.1. A gente não chega, por quê? Porque tem um segredo, pessoal. Eu vou dar 2 dicas básicas para vocês. Primeiro, as pessoas acreditam o seguinte, que quando você está fazendo, que o difícil das mechas é você fazer o desenho das mechas. Talvez seja você eriçar, talvez seja você costurar. Mas um dos grandes segredos para você ter uma mecha perfeita é justamente você conseguir combinar a cor que você escolheu com o cabelo, com fundo de clareamento. É onde muitas pessoas pecam, por isso que às vezes é muito mais fácil você descolorir ao máximo e jogar matizador. Então hoje a gente vai corrigir isso aí. A gente vai entender por que. Você vai entender por que não vai ficar o loiro da cartela. Olha só, vamos fazer o seguinte. 2 dicas muito básicas para vocês. Básicas, muito básicas. A gente tem aqui o loiro pérola. Vamos supor que nós escolhemos o loiro pérola. O que acontece? Muita gente faz o seguinte, ela não escolhe a cor antes das mechas. Simplesmente fala assim, eu vou descolorir aquele cabelo até abrir o fundo de clareamento bem clarinho. E quando tiver um fundo de clareamento bem clarinho, eu taco a tinta. Mas eu vou ver que cabelo, que cor que abre. Eu nem sei que cor que vai abrir. Mas aí depois que abrir eu resolvo. E não é assim. Primeira coisa que você deve fazer é, junto com sua cliente, identificar qual cor de cabelo que você vai trabalhar nas suas mechas. A cliente quer um moreno iluminado, quente, ela quer um dourado, a cliente quer um loiro pérola, a cliente quer uma cor café nas mechas. Tudo isso você vai ter que fazer o quê? Definir antes de iniciar o trabalho. Tudo feito no diagnóstico. Então a primeira coisa que você tem que fazer é saber qual a cor desejada, que é a sigla CD. Qual é a cor desejada? Você precisa saber da cor desejada para você conseguir
colocar a cor da cartela. Então, vamos supor que a nossa cor desejada aqui seja um 8.8. Esse 8.8 é um loiro pérola, dependendo da cartela. Eu tenho ele aqui na minha cartela de coloração, deixa eu mostrar pra vocês. Ele é muito lindo. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá aqui, 8.8. Tá vendo? É o loiro pérola, ó. 8.8. Ele é um loiro pérola. Então, o meu primeiro passo foi o quê? Foi no diagnóstico identificar o quê? A cor desejada da minha cliente. E em seguida, depois que eu descobri a cor desejada da cliente, aí eu vou fazer uma outra análise. Eu vou me perguntar: qual é o fundo de clareamento da cor que eu escolhi? Então, a gente está aqui. Nós temos aqui a nuance pérola. E nós temos aqui a cor, a altura de tom, que é 8. Que é a minha cor base. Então, a gente sabe que toda cor tem o seu fundo de clareamento. Qual é o fundo de clareamento do 8? Amarelo alaranjado. Excelente. Agora sim que eu descobri que o fundo das minhas mechas é amarelo alaranjado, eu posso fazer a minha montagem. Eu posso começar a montar o meu desenho e observar quando aquela mecha chegar no fundo de clareamento da minha cor, aí eu retiro o papel. Dessa forma você vai conseguir atingir a cor que você escolheu. Gente, é muito simples. A gente às vezes pensa que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. É muito simples. Para você conseguir ser um designer, para você conseguir ser um colorista e entender a matemática das cores, faça perguntas a você. Qual a cor desejada daquele cabelo? Qual o fundo de clareamento daquele cabelo? A minha cliente gosta de um cabelo loirão, eu vou ter que usar um mais loiro, um mais claro, vou ter que deixar um intervalo menor ou maior. São várias perguntas que você vai ter que fazer e a resposta dessas perguntas será o seu desenho de mecha. Todo o contexto, incluindo tonalização, matização, esfumado de raiz, tudo. Então, nesse nosso caso de hoje, nossa live específica de hoje, que é como atingir a cor da cartela nas minhas mechas, eu simplesmente preciso fazer 2 perguntinhas quando eu estiver montando o meu diagnóstico. Qual a cor desejada? Qual a cor que eu quero colocar nessas mechas? Descobrir a cor que eu quero colocar nas mechas, eu vou para a segunda pergunta. Qual o fundo de clareamento que eu preciso para atingir aquela cor desejada? Entende? Então, vamos supor que você tá lá, foi fazer o diagnóstico, chegou uma cliente, sentou lá na sua cadeira e falou assim, ó, minha cabeleireira do coração, meu cabeleireiro do coração, eu quero um cabelo, umas mechas morena iluminada no tom chocolate. Claro que você vai fazer o diagnóstico, vai ver se aquele tom tá de acordo com a sua cliente, se a pele dela é quente ou fria, se aquela cor vai ficar legal. Feito isso, a gente vai descobrir ali na cartela o 6.7, o chocolate. Chocolate geralmente tá aqui, ó. 6.7, a cor chocolate. Geralmente é um marrom. Eu posso fazer uma mistura do 6.7 com 7.7, vai dar um pouquinho mais claro? Posso. Então, se eu já sei que a cor desejada da minha cliente vai ser o 6.7, qual é a segunda pergunta que eu tenho que me fazer quando eu for montar essas mechas?
qual é o fundo de clareamento. Então eu vou olhar. Eu sei que é uma cor aqui marrom, mas eu sei que a minha base está numa altura de tom 6. Aí eu vou ali e me pergunto, a altura de tom 6 tem um fundo de clareamento. E qual é o fundo de clareamento da altura de tom 6? Aí eu lembro, alaranjado, um alaranjado bem forte. Certo? Então pronto. Então agora eu posso começar minhas mechas. Eu sei que eu vou abrir aquele cabelo no fundo de clareamento tem que ser o alaranjado. Pra quê? Pra que eu consiga colocar a cor desejada 6.7. É muito simples. A gente vai ver isso agora na prática. Mas antes da gente ver isso na prática, eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Existe uma tabelinha que vocês não devem, em hipótese alguma, esquecer. Jamais, jamais você deve esquecer. Que é a tabela de fundo de clareamento ou fundo de escurecimento. Sério, Vera? Sério, gente? Isso é muito sério. Essa tabela, ela precisa, vocês têm que ter isso, nem que seja pregado no armário, faz uma copinha e prega no armário de coloração. Imprime, faz um quadro bonito, se você acha que é legal para decorar o seu salão. Imprime ele, vai e decora, coloca no quadro os fundos de clareamento. Você é cabeleireiro, então nada melhor do que o seu trabalho ali, coisas relacionadas ao seu trabalho como decoração. Mas você precisa ter em mente. A gente tem no seguinte, nós temos a altura de tom, certo? E nós temos o fundo de clareamento. Cada altura de tom tem o seu fundo de clareamento. Então, eu vou colocar aqui pra gente. Do 1 ao 4, a gente tem o fundo de clareamento vermelho. Quem é o 1? O 2, o 3 e o 4. Em algumas cartelas, o 1 e o 2 é o preto. Aí vem preto azulado, preto. Quem é o 3? Castanho escuro. Quem é o 4? Castanho médio. Então, do 1 ao 4, o fundo de clareamento é o vermelho. Do 5, nós temos do 5, aí já vai mudando. Seria quem? O vermelho mais o laranja. Que seria... em média, 70% do vermelho, mais 30% do laranja. O 6, quem é o fundo de clareamento do 6? É o laranja, seria ele 100% laranja. Um laranja bem mais forte. Esse laranja bem mais forte é o fundo de clareamento do 6. Aí temos o 7. O 7, a altura de tom 7, que a gente sabe que é o loiro médio, ele tem como fundo de clareamento o laranja, porém ele já entra o amarelo com um pouco de intensidade. Então a gente vai ter em média 70% de laranja e 30% de amarelo, que é o fundo de clareamento do... é o fundo de clareamento do 7. O 8, a gente tem o fundo de clareamento do 8, que é o amarelo e o laranja. Porém, o amarelo, ele é em muita concentração, mas a gente tem um pinguinho lá longe do laranja. Temos o 9. O 9, quem é o fundo de clareamento do 9? É o amarelo. Amarelo. É um amarelo já mais intenso. E o 10, a gente tem o fundo de clareamento, que é aquele amarelo somente. A gente vai entender ele quando a gente vê que é mais ou menos 70% de amarelo e 30% de branco. Que aí vocês vão ver que é um amarelo mais clarinho. Então, essa tabela aqui de fundo de clareamento, ela é importante demais para você. Por quê? Porque ela vai te ajudar a escolher a cor certa. Por quê? Porque quando você escolhe uma cor para você aplicar aquela cor
você precisa ter o fundo de clareamento daquela cor. Ponto. E dessa forma você pode escolher qualquer cor da cartela que você vai chegar no tom desejado. Certo? Um exemplo muito clássico disso aqui é justamente, quem é que nunca pegou aquela cliente que chega no salão com a raiz laranja? Ela chega no salão com a raiz laranja. E aí, o que acontece? Aí ela chora, triste, reclama e fala, igual aconteceu comigo, Vera do céu, você não sabe o que aconteceu. Eu fui lá na casa de cosmético, aí eu olhei aquela caixa e vi aquele loiro maravilhoso 10.1, não, melhor, 11.11, lindo loiro lá. Aí eu queria aquele loiro no meu cabelo. Eu fui pra casa, peguei um mochis de 30 e joguei. E essa cliente tem a raiz 6. Meu Deus. Ela pegou o mochis de 30. Vamos lá. Ela pegou o mochis de 30, só que a raiz dela, que é a cor natural dela, é 6. E a cor desejada que ela pegou foi o 11.11. Pensem comigo aqui. O que acontece? Se eu vou jogar o 11.11, gente, a gente já viu que ele tá ali na altura de tom ali já acima do 10. Então, para eu colocar um 11.11, eu tenho que ter um cabelo com fundo de clareamento um amarelo clarinho, para ele ficar 11.11. O mesmo fundo de clareamento do 10. Aí a cliente vai, eu sei que o FC dele é o amarelinho. Aí ela tem aqui uma raiz 6. Só que o que ela fez? Ela pegou o mochis de 30, que vai abrir 3 tons. 6, 7, 8. Ela vai caminhar aproximadamente, vai ficar lá no 8. E quem é o 8, pessoal? O 8 é um amarelo. Ele é um amarelo com fundo de clareamento amarelo alaranjado, que é essa cor que vai ficar na raiz da cliente. Por isso que ela se desespera. Então, é isso que eu falo. Analisa. Eu quero uma cor. Qual é o fundo de clareamento dessa cor? Aí o meu trabalho é colocar o fundo de clareamento no cabelo. Fazer com que o cabelo chegue naquele fundo de clareamento. Aí sim eu aplico a minha cor. Combinado? Vamos fazer isso aqui na prática? Eu vou montar aqui rapidinho. Eu não sei se a gente vai ter um tempo, mas se a gente não tiver tempo, não aparecer tudo, eu mostro pra vocês depois. Eu peguei aqui, igual eu havia falado, algumas cores. Eu peguei o 6.3. Vou colocar aqui. Eu peguei o 6.3. Eu peguei o 7.13. Vamos fazer isso na prática. Eu peguei o 8.8. Vamos fazer isso na prática. Peguei o 9001. Aí vocês falam, Vera, mas eu não tô vendo na cartela. Eu não tô vendo a cartela, Vera, que cor que é essa? Mas a gente já consegue ter uma noção. Vamos analisar. O 6 a gente sabe que é o loiro escuro. O 3 é o dourado. Então aqui a gente sabe que vai dar um loiro dourado. 7.13. O 1 é o cinza. O 3 é o dourado. Vai dar aqui um loiro médio mate. Porque o 13 é o verde, na verdade. Mas não é aquele verde, mas é um loiro mais mate. O 8.8 é o quê? É um loiro pérola. Em muitas, o 8 é um PE. Mas aí vai de cartela, pessoal. Tem que confirmar isso. E aqui eu tenho o 9001, ó. O 1 é o cinza. Então eu vou ter lá longe uma altura fria. Então vai ser um loiro muito claro, cinza, suave. Tá vendo? Escolhi as cores. Vamos supor que minhas clientes, eu tô com 4 clientes. E cada cliente quer uma cor diferente. Então, se a gente já tem a cor, qual é o próximo passo agora? O próximo passo é escolher quem? O fundo, descobrir o fundo de clareamento dessas cores. Vamos lá? Na nossa tabelinha aqui, voltando aqui na nossa tabelinha que a gente acabou de fazer, nós temos aqui o 6. Quem
é o fundo de clareamento do 6? É o laranja. Então, eu vou abrir esse cabelo no laranja. Tenho aqui o 7.13. O 7.13 está na altura 7. Quem é? É o laranja amarelo. Então, é o ALAM. Qual é o do 8? Do 8 é o amarelo alaranjado. E quem é o do 9? É o amarelo mais intenso. A gente poderia colocar amarelo. Certo? Agora aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e descolorir as mechas, fazendo de conta que são as nossas clientes. E vamos descobrir e parar na altura de cada um. E aí eu falo pra vocês, pessoal, tem como, isso aqui é gostoso demais. E esse teste, isso que eu tô fazendo aqui agora, eu queria muito que vocês fizessem aí. Pega lá aqueles restos de cabelo que tem no salão, faz, amarra as liguinhas, ó, várias liguinhas. Olha só o tanto de cabelo que eu tenho aqui. Cabelo virgem, tá? De cliente. Você faz as ligas e simplesmente você pega e descolore. Olha só, que é o que eu vou fazer. Eu vou descolorir isso aqui pra gente chegar nos fundos de clareamento do 6, do 7, do 8 e do 9, certo? Então, é aquilo que eu falei, um salão, vou preparar aqui um OX. Como são essas mechinhas, eu preciso de um pouco de agilidade, eu vou preparar com um oxidante de 40 volumes, tá? Por quê? Porque eu preciso de uma agilidade, mas só tô fazendo isso porque é nessas mechas separadinhas, tá bom? Então, eu vou preparar aqui e a gente vai aplicar, tá bom? Fica aí de olho. Fiquem de olho. Olha só. Vou arrumar agora aqui pra gente. Pra gente fazer esse trabalho, certo? Então, tá aqui as mechinhas. Eu vou pegar, são 5 mechinhas, eu vou pegar aqui 5 papéis de alumínio. Então, vamos fazer por parte. Tá aqui um papel alumínio. Eu vou pegar aqui e colocar a mechinha que eu preciso. Acho que dá 2 mechinhas em cada papel. Olha só. Eu vou pegar... Lembra que eu falei, eu tô trabalhando com OX de 40 porque eu preciso dela um pouquinho mais rápida. Então, olha aqui. Isso aqui, eu queria muito que vocês fizessem esse trabalho no salão. Vai ser muito rápido, porque o X é de 40 e esse cabelo aqui é um cabelinho virgem. Eu vou preparar e depois eu volto, quando vou dar um tempo de ação, e aí eu volto pra mostrar pra vocês os fundos de clareamento. Olha só. Gente, lembra que eu falei, separa o cabelo no salão, esses cabelos que vocês cortam, a gente corta, sobra cabelo, vamos separar esse cabelo que a gente corta, pra gente poder fazer esse trabalho aqui, que fica muito bacana.
É um teste que a gente pode estar fazendo, testando nossos conhecimentos. É muito legal. Ó, vocês vão ver que as mechinhas que eu abri, passei o pó primeiro, elas já estão sofrendo o processo já. Ó. Então, o que nós estamos fazendo aqui, para quem está entrando? Nós estamos descolorindo as mechas para saber o fundo de clareamento específico de cada mecha. Só mais uma. A gente tem mais uma mechinha. Olha só. Lembra que eu falei, gente? Primeiro a gente entende o processo, depois a gente coloca no cabelo. É muito mais fácil você fazer algo sabendo para onde você tem que ir, sabendo o rumo que você tem que pegar. Então, aqui eu vou fechar. Olha só. Fechado. Tá aqui o resultado e eu queria mostrar pra vocês justamente a diferença. Esse cabelo é justamente o fundo de clareamento que eu cheguei para o 6. Lembra que nós íamos colocar, precisávamos de uma cor 6. Então, a gente tem agora aqui, ó, o fundo de clareamento do 6. Observem que é um laranja muito, mas muito intenso. E tenho aqui ao lado o fundo de clareamento do 7, que você vê um laranja, porém você vê um leve dourado. Quando a gente coloca ele no fundo branco, a gente consegue ver nitidamente as cores. Aqui eu tenho o fundo de clareamento do 8. Olha só, colocando aqui ao lado, eu tenho o fundo de clareamento do 8. Você vê que é um laranja, porém é um laranja mais... Você vê que o 8 é o predomina o amarelo com fundinho laranja. É o que nós temos aqui. Então, se eu pegar qualquer coloração com a base 8, 8.1, 8.3, 8.13, 8.71, 8.7, eu posso colocar nessa mecha que eu vou ter a cor da cartela. Quando eu tenho um fundo de clareamento, esse daqui, que você vê que é um laranja mais forte, você não vai conseguir ver, porque, ó, mas aqui você vê. Aqui é o do 6. Qualquer cor 6 que eu colocar aqui, pega. Então, eu posso colocar 6.7, 6.13, 6.3, 6.21, que ele vai pegar. E aqui é o fundo de clareamento do 7, olha só. Se eu descolorir, se eu tiver esse cabelo aqui, porque o 7, gente, é laranja com um pouco de dourado, então pode observar. E aqui a gente tem um fundo de clareamento, olha só, do 8. Aqui que eu mostrei pra vocês também. Olha só. Do 8. Eu tô fazendo aqui na toalha porque fica melhor pra vocês verem. Então, olha só o do 8 aqui. Ó, fundo de clareamento do 8. Qualquer cor que você colocar aqui em cima, ele vai pegar. Ele vai, mas lembre-se, com a base 8. E talvez um tom a menos com a base 7 também vai dar certo. Mas não com um a mais. Se eu pegar uma coloração 10, 10.1 e jogar aqui em cima, será que eu vou revelar o 10? Não. Por quê? Porque o fundo de clareamento do 10 é o amarelinho. E por último, a gente tem aqui, ó, bem mais claro, um amarelo bem mais intenso. Vocês vão ver que a gente tem um amarelo ainda mais intenso do que todos os outros, ó. Este daqui é o fundo de clareamento do 9. Então, se eu pegar qualquer cor
e colocar aqui, ó, estourou um pouquinho a luz, mas aqui vocês vão ver, ó, melhor, ó. Tá vendo aqui? Pra clarear mais um pouco ainda, a gente chega no 9. E o 10, a gente tem aqui o fundo de clareamento do 10. A gente ainda tem esse daqui que tem um resquiciozinho do amarelo, mas se você olhar aqui na ponta, praticamente, ó, tem muito mais branco, ó, tem 30% de branco e como se fosse 70% de amarelo. Esse é o fundo de clareamento do 10. Então, pessoal, eu só vim mostrar pra vocês isso. Então, não tem como você errar a partir de agora a cor da cartela. Se você escolheu a cor da cartela, lembre-se, qual a cor... Vamos voltar. Você precisa fazer uma cliente. Ela sentou na sua cadeira. Você vai primeiro descolorir o cabelo dela e esperar chegar onde tem que chegar? Ou você vai primeiro decidir tudo, fazer todo o diagnóstico? Você vai descobrir qual a cor que a cliente quer e qual é o fundo de clareamento dessa cor. Feito isso, não tem erro. Você descolore o cabelo da cliente até chegar na cor que você precisa, no fundo de clareamento que você precisa. Então, se eu escolhi para minha cliente um loiro pérola na altura do 8, a primeira coisa que eu preciso saber é quem é o fundo de clareamento do 8 e eu abrir naquele tom. Abrir no fundo de clareamento do 8, que é o amarelo laranja, pronto. É só eu tonalizar aquelas mechas que eu vou ter o resultado desejado. Tá bom? Essa live vai aparecer amanhã pra vocês, disponível no meu canal do YouTube, Facebook, Instagram. E aí vocês vão poder, porque tem muita gente talvez entrando agora e não tá entendendo, mas eu só entrei mesmo pra mostrar o finalzinho da nossa live que começou às 6h20. Então o tema hoje foi como ter a cor de cartela. Então eu dei várias dicas. E quem perdeu, amanhã tá aí no Instagram, no YouTube, no Facebook. É só assistir e se deliciar. Colorimetria, mechas, esse mundo é doce, doce, doce.